Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Hoje é dia 26 de abril de 2021. Estamos na segunda-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Repetindo, minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador de 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. No livro do Apocalipse a gente encontra a seguinte expressão. Jesus diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim, o primeiro e o último. Quando ouvimos essa expressão, o que a gente entende? Que em Jesus está o início e em Jesus está o fim do nosso viver. O mesmo vale para quando Jesus diz ser ele a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Porque a primeira coisa que a gente tem que mexer para adentrar dentro de uma casa, adentrar em uma casa, é a porta. E quando a gente sai da casa, a última coisa que a gente toca ali daquela casa é também a porta. Interessante isso. A porta é o princípio, a porta está no final, está na entrada, está na saída. Cristo diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu sou a porta. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Se não passarmos por Cristo, ou seja, o verbo passar aqui ele não está sendo colocado de maneira solta, mas está ligado ao tempo que nós estamos vivendo, o tempo da Páscoa, o tempo pascal, e Páscoa é passagem. Isso já está bem certo para todos nós, Páscoa é passagem. Então se a gente não passar por Cristo, se não fizermos a nossa Páscoa por Cristo, nós não teremos vida. Perderemos o rumo, perderemos o sentido. Aí vai ser fácil para qualquer outro nos levar para outros caminhos. Qualquer outro líder, qualquer outra situação. Se a gente não passar por Cristo, nós estaremos sujeitos a passar por outras coisas, ou por outros líderes. E essas vozes podem nos afastar da vida. Ontem a gente ouvia a segunda parte desse discurso
do bom pastor, no Evangelho dominical. Nessa segunda nós estamos ouvindo a primeira parte, onde fala que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem. Mas como que a gente vai seguir a Cristo se nós não passamos por Ele? Se nós não entramos pela porta que é Ele? Ele respeita a nossa liberdade, respeita a nossa decisão. Ele mesmo diz, o ladrão, esse entra por outro lado, ele tenta dar um jeito de entrar de modo que não seja observado, que não seja visto, e invade o ambiente. Ele não, ele entra pela porta. Jesus entra pelo caminho correto, ele bate em nosso coração. Mais uma vez aqui uma menção ao Apocalipse, estou à porta, bate para essa entrada. Ele entra pela porta. Eu sei que pode estar confuso para você falar de porta de Jesus, que a gente passa por ele, sai dele, e agora a porta que ele entra no nosso coração. Mas está tudo ligado, tudo conectado. A nossa liberdade de fazer de Cristo realmente a nossa Páscoa, passar pelo seu Evangelho, passar pela sua palavra, passar a viver em Cristo, nos abre os ouvidos para a sua voz, e aí ele entra em nossa vida, nós escutamos sua voz chega ao nosso coração e nós seguimos os seus mandamentos. Não fica pesado obedecer a palavra de Cristo, não fica para nós cansativo aceitar o seu Evangelho. Evangelho esse confiado à igreja, e nós, agora, atualizando para a prática da missão do pastoreio do sacerdote, ou do bispo, que seja, temos essa função então de continuar fazendo com que essa voz de Cristo chegue e cale ao coração das ovelhas. Uma vez que as pessoas então passam a não compreender os ensinamentos da igreja, ou não querer escutar o ensinamento da igreja, se fecharem, é porque pode ter certeza, já passou por outras portas, já passou por outras realidades e já está seguindo outras vozes e não a voz da igreja, que recebeu a missão de continuar conduzindo esse rebanho até chegar o céu, até chegar o final de toda essa história. Então, o Senhor nos dê hoje essa docilidade do Espírito em nosso coração. Que o Espírito Santo amoleça, quebre o que é duro em nosso coração, para que a gente possa voltar a ouvir a voz que realmente importa, a voz de Cristo, voz essa que está na igreja, fundada por Ele, iniciada por Ele. Só assim teremos então acesso às pastagens, às águas puras, porque estaremos bem conduzidos e não nos alimentaremos dos alimentos tóxicos que outras vozes querem nos oferecer. Se você tiver mais curiosidade para aprofundar essa meditação do Bom Pastor, leia o capítulo 9, que antecede o capítulo 10 de João, porque ali está a chave de leitura para essa passagem do Bom Pastor. Lá é a narrativa do cego de nascença. Cego porque não está sendo conduzido, não está sendo orientado para os pastores que deveriam conduzir. Jesus entra na vida daquele cego, ele devolve a visão, ele devolve o rumo. É isso que Jesus está dizendo aqui. E ele veio para dar vida, e vida em abundância. Quando a gente entender tudo isso, a experiência de Pedro na primeira leitura de hoje, em Jope, quando o Senhor fala para ele não chamar de impuro que Deus purificou, também será a nossa experiência. De avançarmos, de nos libertarmos de tudo que nos amarra, de tudo que nos aprisiona a vida nossa pregressa. Em Cristo há uma nova realidade, somos uma nova criatura e Ele nos chama para um novo viver no seu redil, no seu rebanho. Tudo precisa agora estar sob essa orientação de Cristo Bom Pastor. É a partir dele, é da voz dele que a gente se orienta. Por isso que Pedro não hesita em anunciar agora aos pagãos também o Evangelho. Claro que mais para frente terá suas hesitações, faz parte aí da compreensão do caminho. Mas já começa a ter sinal de que, ouvindo a voz do pastor, também será um ótimo guia para o povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.